Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta às nossas lives de perguntas e respostas. Fazia, acho que 2 semanas que não rolavam, né? Acho que semana passada não rolou por conta de um webinário que eu fiz na quinta-feira, que é o dia que eu faço a live. E teve uma outra semana que não rolou, não lembro por que motivo agora. Mas enfim, estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Se você for tendo qualquer pergunta sobre corrida, sobre treinamento, o assunto é esse, é só escrever a sua pergunta aqui nos comentários e eu vou responder. O Facebook leva um tempinho, leva alguns instantes aí para me notificar dos primeiros comentários que são postados aqui. Enquanto isso, deixa eu contar algumas coisas que aconteceram nos últimos dias aí. Deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu ontem. Eu já falei algumas vezes da importância da segurança na corrida. O que é segurança na corrida? Segurança na corrida é quando eu falo para as pessoas, apesar de praticar corrida de rua, dependendo do horário que for correr na calçada, não se arriscar no meio dos carros, dependendo do horário, se for correr à noite, usar uma roupa que tenha algum tipo de tecido mais reflexivo para a luz dos carros, para evitar ser atropelado. Então tomar bastante cuidado com isso. Ontem eu estava treinando, estava correndo, voltando já da minha corrida. Eu corro ali na Moca, vou da Moca por Ipiranga e volto e tal. Na volta, eu dei um tropeção na calçada, eu tomei um chão. Manja aquele capote em alto estilo. Acho que alguém que me viu pensou, deve estar gravando o clipe da música lá, que tiro foi esse? Porque do nada eu tava no chão, me estabaquei no chão, mas ficaram apenas alguns arranhões, foi coisa tranquila, mas fica o alerta aí, toma cuidado quando for correr na rua, corra sempre pela calçada. Se você está em alguma avenida que te permita correr pela rua, vai pelo cantinho, vai de preferência na contramão, para dar tempo de poder reagir se vier algum carro na sua direção, mas enfim, isso rolou ontem. Estou contando aqui para dar a introdução aqui. Sejam todos muito bem-vindos, já tem uma galera aqui ao vivo, vários comentários. Gente, primeira coisa que eu sempre peço para vocês quando estão aqui ao vivo comigo é escrevam o nome da cidade de vocês. Eu adoro ler o nome da cidade de vocês, o estado, né? Se for uma cidade diferente, coloca aqui, escreve aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Eu acho muito massa, muito louco ver o alcance que esses vídeos chegam, onde o Facebook entrega. Tem gente até de outros países que já me assiste, muita gente de Portugal, até porque facilita, né, a língua. E muita gente comenta lá, tô assistindo você aqui de Coimbra, aqui de Porto, e vários lugares de Portugal, muito bacana isso. E tem uma galera aqui, vários alunos do programa que já estão aqui na área também. Tem um vizinho meu aqui, ó, de São Bernardo, que escreveu aqui. E eu já vou responder as primeiras perguntas. Gente, simplesmente escreva a sua pergunta aqui nos comentários. Eu vou tentar ficar com vocês mais ou menos uns 30, 40 minutos, talvez. Eu preciso acabar essa live e sair correndo pegar meu filho na escola, por isso que eu deixo tudo já no esquema. É o único horário que eu consigo estar aqui com vocês. A minha energia não está 100% hoje, eu estou um pouquinho, acho que resquício da vacina que eu tomei contra a febre amarela. Me pegou acho que um pouquinho, fiquei meio de mimimi, manja, quando a gente fica meio borocochô, mas não é por isso que eu deixei de vir aqui fazer a minha live. Eu tenho esse compromisso pessoal já comigo mesmo de vir aqui entregar um pouquinho de conteúdo, tirar suas dúvidas sobre corrida. Então, para você estar com uma carinha meio de sono, assim, não repara não, mas estamos aí. Vamos lá, perguntas. Quero que você escreva sua pergunta aqui nos comentários. A primeira pergunta aqui, ó, do Maicon Ramos da Mota. Estou com condromalácia patelar, qual o melhor tratamento? Michael, tem muitos alunos, muitas pessoas que têm condromalácia patelar e nem por isso deixam de correr, né? O melhor tratamento sempre é procurar primeiro uma fisioterapeuta ou um fisioterapeuta. Eu acho interessante você ter um trabalho multidisciplinar quando você tem um problema mais pontual, né? Eu já tive alunos até de personal que eu dava aula ali na sala de musculação com condromalácia e é muito de teste também. Muito de acompanhamento de perto, que tipo de exercício que você consegue fazer, que tipo de amplitude você consegue atingir. Então, assim, uma coisa que já é óbvia e fato que eu falo para todo mundo o fortalecimento muscular, ele é necessário. Então, assim, você precisa, mesmo com condromalácia, mais ainda, fortalecer
na sua região do joelho, coxa, posterior de coxa. Uma coisa que você precisa fazer muito é alongar. Uma musculatura menos flexível, um pouco mais travada, ela também prejudica a performance, prejudica o desempenho. A condromalácia, resumindo muito leigamente assim, é como se tivesse um desalinhamento entre o seu joelho e a sua patela. Então, a patela é aquele osso que fica ali na frente do joelho, e esse deslizamento ele não se dá de maneira tão uniforme, tão ideal. Isso acaba gerando dor, né? Então, muitas vezes é um desequilíbrio muscular, algumas vezes pode ser falta de flexibilidade. Então, assim, precisa alongar, precisa fortalecer e precisa observar, tá bom? Então, assim, procura um profissional de educação física que vai prescrever a sua série, de preferência faça numa academia. É fundamental que você fortaleça muito o seu joelho e alongue bastante, tá? Com relação à corrida, isso vale mais ainda para você, eu falo isso para todo mundo, mas assim, a técnica de corrida é super importante nesse caso. Quanto menos impacto você gerar durante a sua pisada, durante a sua passada, melhor. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente torna a nossa corrida o mais confortável possível? Fazendo essa corrida ser o mais silenciosa possível. Então, cada vez que você toca o pé no solo, você tem que imaginar que você não pode fazer barulho. Isso por si só já faz os seus músculos trabalharem mais. Você não deixa o seu corpo simplesmente jogar todo o peso nas articulações, que é onde a gente quer proteger. Então, o responsável por absorver o impacto de cada pisada, de cada passada na corrida, não devem ser as articulações, são os músculos. Por isso, tão importante a gente ter a musculatura forte. Então, fortaleça seus músculos e eu tenho certeza que você vai conseguir correr por muito tempo. Então, tem gente que tem condromalácia de grau 4, que é um grau super elevado e consegue correr, mas precisa tomar esses devidos cuidados. Beleza, Maicon? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá, perguntas, galera. Escrevam aqui nos comentários. Se tiver nenhuma pergunta, eu vou embora mais cedo. Pego o Felipe na escola mais cedo e vou para a natação dele. Não, mas tem perguntas aqui sim, ó. Vamos lá. Bom, primeiro o pessoal tá falando as cidades aqui, ó, muito legal. Deixa eu dar um oi aqui, ó. A Rose, a Silvia, de Taubaté. O Luciano, de Canoas, Rio Grande do Sul, caramba, é longe. Bernadette, minha aluna, mandou um oi. A Rose, de São Paulo também. A Bernadette, Itupeva. O Michael, respondi de São Bernardo. A Vanessa, de Toledo, no Paraná. A Cara de Lá, de Santa Catarina. Joinville, Maria Aparecida. Leila, de Guararema. Adriano Bastos, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Sônia, do Amapá. José Ricardo, de Pará de Minas, Minas Gerais. Cláudio, de Joaçaba, Santa Catarina. Randros, de Jundiaí. Leila, de Petrópolis. Noelle, de Litoral Norte de São Paulo. Meu aluno Vinícius Fialho está aí na área, show de bola. Daniel do Rio de Janeiro. O Paulo César mandou uma pergunta aqui, ó. Posso correr em jejum? E agora, gente? Paulo, seguinte, existem algumas pessoas que adotam essa prática, né? De fazer um treinamento, tem até um termo famoso que o pessoal coloca no Instagram, põe nas postagens, fiz um aeróbio em jejum e tal. Vamos contextualizar um pouquinho, de onde surgiu essa ideia, por que algumas pessoas fazem isso? Isso surgiu, pelo meu conhecimento, muitas pessoas adotam essa prática vindo do mundo do fisiculturismo. Então os fisiculturistas, eles têm esse hábito, essa prática de fazer um aeróbio em jejum pela manhã, assim que acordam. Então, assim, talvez tomem água, às vezes nem tomam água, enfim, tem o lado que não pode se hidratar, que pode, enfim. Mas, basicamente, eles não comem nada, porque acredita-se que, como ele ficou em jejum a noite toda, dormiu, né, sei lá, 8 horas, já está sem se alimentar, e vai fazer um exercício aeróbio logo pela manhã, logo a hora que acorda, o nosso corpo tende a gastar a gordura como substrato energético. Então vamos lá. Isso funciona, tá? Mas eu vou explicar. Esse aeróbio em jejum que os fisiculturistas fazem, ele é de uma intensidade bem baixa. Então se você for numa academia, lá onde eu dou aula, por exemplo, eu dou aula às 5 horas da manhã, de personal, eu já estou lá dando aula para meus alunos. E tem os fisiculturistas que vão, logo que abrem a academia, e vão direto para a esteira, ou vão direto para a escada, ou para o elíptico e tal, fazer o seu aeróbio em jejum com uma intensidade leve.
Agora, por que isso funciona para esses caras e por que eu não indico que você faça? Já vou explicar. Então, a primeira resposta é correr em jejum? Não. O aeróbico que esses caras fazem é de baixa intensidade e é por um período curto de tempo. Com o objetivo de mobilizar a gordura corporal. Se a gente fica, enquanto eu estou aqui, parado, conversando com você, eu estou usando como substrato energético principal a gordura como combustível. Quando a gente está fazendo uma caminhada leve, uma caminhada devagar, a gente está usando a gordura como substrato energético. Então existe até aquela polêmica, então se você quiser emagrecer, é melhor eu caminhar do que eu correr? A resposta é não, porque existem outros componentes de gasto energético, carboidrato e tudo mais. Mas por que isso funciona para os fisiculturistas? Porque esses caras, um fisiculturista sério, que leva a sério, que quer tá competindo, os caras têm uma disciplina militar com a alimentação deles. Os caras pesam cada porção que eles vão comer no dia. Ele sabe que ele vai comer ali 152 gramas de qualquer alimento. É uma coisa muito fora da curva. Então, se ele coloca um estímulo desse de fazer um aeróbio em jejum, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer no dia inteiro. É diferente de uma pessoa que simplesmente vai fazer por fazer. Ouvi dizer que é bom, que vai emagrecer. E aí faz um aeróbio em jejum, aí chega na hora do almoço, come um sonho de valsa na sobremesa. Então, assim, não justifica, não é saudável. E os fisiculturistas fazem isso por um período curto de tempo. 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses, depois param de fazer. Então, assim, eu sou contra o aeróbio em jejum. Se a gente tem a possibilidade de se alimentar antes do treino, é muito melhor. É igual você colocar gasolina no seu carro para andar, tá bom? Então, assim, se você está em jejum e vai correr, é diferente da caminhada. A corrida, o principal substrato energético que a gente usa durante a corrida é o carboidrato, é a glicose. Então, assim, uma atividade de alta intensidade como é a corrida, a gente não consegue manter a corrida usando apenas a gordura como combustível. Não vai acontecer isso. Aí você pode pensar, mas eu estou em jejum e eu tenho gordura sobrando, tenho aqui uma barriguinha e eu vou usar essa gordura para fazer a minha corrida. Não vai acontecer isso. O seu corpo é super inteligente. Ele percebe, ele entende que se a atividade está intensa, ele precisa te dar um combustível que aguente essa alta intensidade. E o combustível que faz isso é a glicose. Se não tem glicose na sua corrente sanguínea, se você já está em hipoglicemia, porque você ficou 8 horas sem comer nada, ele não vai usar a gordura como combustível. Porque ele precisa de uma fonte de energia rápida para te dar uma alta intensidade. Então, se você já usou a glicose toda do seu corpo, sua glicemia já está baixa, e você precisa de energia, ele vai tirar energia da onde? Dos seus músculos. É isso mesmo. Acontece um processo chamado proteólise, que é transformar a proteína que está dentro do músculo ou dentro do fígado, transformar essa proteína em glicose. Então é uma proteólise. Ou seja, teoricamente a gente queima, né? Queima os nossos músculos para liberar energia para fazer a corrida. Não vale a pena. A gente tem que proteger nossa massa magra, que é tão difícil de conquistar, né? Quem faz musculação sabe disso. E é importante que a gente tenha massa muscular. Então, Paulo César e todos que me escutam, primeira coisa, se você vai fazer qualquer tipo de dieta, mais radical, menos radical, procura um nutricionista. Ele é o profissional que vai poder dizer se você vai poder fazer isso, se é do seu estilo de vida fazer. Enfim, tem N tipos de alimentação hoje em dia, dieta paleolítica, aí não sei o que. Procura um nutricionista, faz um negócio sério. Agora, não vai no embalo, tá? Correr em jejum, eu não recomendo para ninguém fazer isso. Tem gente que fala, mas eu corro em jejum, me sinto melhor, não consigo comer nada de manhã. Enfim, procura um alimento que você consiga comer e se adaptar, enfim, tem que testar. Beleza? Essa é a minha resposta para o Paulo César. O Jones Abreu escreveu aqui, ó. Fala, Rodrigo, esse professor é fera, Ananindeu a Pará. Pô, obrigado, Jonas, valeu, cara. A Leila Alves Cardoso. Tenho artrose, eu posso correr? Leila, pode. Eu vou entrar na mesma questão que eu falei, acho que pro Maicon ali em cima, que tem condromalácia. Então, assim, você tem que fazer fortalecimento muscular. Você tem que estar com a sua estrutura forte para proteger as suas articulações. Se você tem artrose,
primeira coisa que você tem que fazer é musculação, tá? Depois de ter feito esse trabalho muscular, de reforço muscular, você pode correr. E aí, claro, vale a pena consultar seu médico, seu fisioterapeuta, acompanhar esse quadro de perto. Não posso simplesmente falar, não, vai correr, tá tudo bem. Claro, se você já sabe que tem uma patologia, que tem ali, está tratando, é importante fazer um acompanhamento multidisciplinar, tá bom? Ver se não tem dor. No caso lá da condromalácia, vai fazer musculação? Vai, mas vai fazer numa amplitude livre de dor. Por exemplo, vai fazer lá uma cadeira extensora, vai fazer um leg press, vai fazer um agachamento, exercícios que você consiga fazer sem dor. Se estiver doendo, uma dor aguda naquele ângulo de exercício, não faça. Faça em outro ângulo para você ter mais vantagens, mais benefícios daquele exercício. Tá bom? Maria Aparecida Schwartz. Estou desanimado, tenho hernia de disco e 4 bicos de papagaio. Queria fazer algo, como posso iniciar? Maria Aparecida, vamos pegar o mesmo gancho que eu falei dos outros. Procura uma academia, vai fazer fortalecimento muscular para ontem. Hernia de disco, se você não tratar, se você não fortalecer os paravertebrais, que é a musculatura toda da coluna, lá de cima até embaixo, não fortalecer o abdômen, não fortalecer glúteo, que a gente chama de core, né, essa musculatura do assoalho pélvico aqui. Se você não fortalecer isso, aquela força que a gente faz de dentro para fora mesmo, você só tende a piorar. A hernia de disco, eu tenho um aluno que tem hernia de disco e corre, participa de provas e treina, mas faz um fortalecimento muscular preciso, sagrado, porque quem tem hernia de disco sabe, de vez em quando vem crise de dor e tudo mais. Então assim, pode correr, tem que tomar cuidado, os bicos de papagaio é a mesma coisa, então assim, fortalecimento muscular, acompanhamento de perto de um profissional, não tenta fazer sozinha. Nesse caso, vale a pena investir numa academia, num profissional que vai estar ali do seu lado, te olhando. É muito interessante que você faça isso, tá bom? Quem mais? Thiago Rodrigues, meu parceiro, tá aqui na área. Fala, Marrom. Tamo aí. A Miriam, minha aluna, tá aqui também assistindo. Beijão pra Miriam. O Carlos Alberto Bonon. O que comer na véspera da corrida de 5 km? Carlos, eu te devolvo a pergunta com uma pergunta. O que você come antes de fazer um treino de 5 km? No seu treino habitual, na sua rotina de exercício. É exatamente isso que você vai comer antes da prova. Então assim, o mais importante antes de uma prova de 5, de 10, de uma meia maratona, de uma maratona até, não é exatamente o que você vai comer, é sim aquilo que você está acostumado a comer. O mais importante, se é uma prova que você se preparou, se inscreveu, é uma coisa importante para você, é não inventar moda no dia da prova. Não vai tentar, me falaram que era legal comer chia com suco verde e tal. Aí você come um monte de coisa diferente que teoricamente é indicado para você comer e aí te dá dor de barriga, te dá diarreia, te dá um monte de coisa e aí você vai ficar prejudicado na parte, vamos dizer, gastrointestinal no dia da prova, se é que me entende. Então assim, não inventa moda, cara. Se o seu café da manhã para treinar, para 5 km, sei lá, uma fatia de pão e um copo de leite, é isso que você vai comer antes dos 5. Se você está acostumado a comer uma banana, é isso que você vai comer antes dos 5K. Então assim, é testar. De novo, quem orienta sobre alimentação é o nutricionista, tá? Mas de preferência coma alguma coisa que tenha carboidrato, beleza? Porque é o que vai te dar energia, acabei de falar. Você não pode estar com o seu tanque de combustível na reserva, vazio, e vai correr, e aí vai passar por esse problema. Seu desempenho, sua performance vai cair muito porque você está com fome, tá hipoglicêmico, então tem que comer. Então o ideal é que você teste antes, tá? Para o pessoal que faz provas mais longas, aí meia maratona, é muito comum e é necessário até o uso de carboidratos reserva, né? Então carboidrato em gel, aquele sachêzinho e tal, tudo isso é importante testar antes da prova. Então você vai testar quando? Nos treinos. Você vai fazer treinos para essa prova. Você deve ter feito treinos para correr 5 km. Você simplesmente, acordei hoje, vou lá me inscrever, vou correr 5 km saindo do sofá. Não, você treinou. Então o que você comeu antes do treino? É isso que você vai fazer no dia da prova. Meu parceiro José Neto está aí assistindo, grande Zé, aqui de São Bernardo. O Michael mandou aqui uma maravilha, Rodrigo, obrigado. A Carla Silva Padilha
A Carla acho que é minha aluna, né, cara? Agora eu tô vendo a fotinha aqui, acho que é. Qual o melhor tipo de treino para baixar o pace? Treinos intervalados, treinos de alta intensidade. Quando a gente já corre uma certa distância e a gente tem essa pretensão de, em determinado momento, correr mais rápido. O que quer dizer correr mais rápido? Quer dizer aumentar a nossa velocidade. Como é que a gente melhora a nossa velocidade? Fazendo treinos de velocidade. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas é igual como a gente aumenta a nossa força. Se eu comentei com algumas pessoas aqui que precisam fortalecer ou joelho ou coluna. Qual a melhor maneira de fazer um fortalecimento? Treinar força. Treinar musculação, por exemplo. Então, para quem quer correr mais rápido, precisa fazer treinos de velocidade. Junto com o treino de velocidade, claro que é interessante você ajustar a sua técnica de corrida. De repente, eu comentei já em alguns vídeos, aquela ligeira inclinação da coluna para frente, para deixar o seu centro de gravidade embaixo de você quando você estiver correndo. Pequenos ajustes de técnica acabam ajudando. Tem, acho que um vídeo que eu falei outro dia sobre treino... até semana passada que eu fiz um webinário falando disso, né? Sobre treino intervalado, sobre o treino fartlek, sobre o treino contínuo, como juntar esses treinos. Mas basicamente na semana você pode fazer um treino intervalado, que se caracteriza por alta intensidade em curto espaço de tempo. Por exemplo, quem corre lá 10 km em 1 hora e está querendo baixar esse tempo, pode fazer uma média ali de 6 a 8 tiros com alta intensidade, por exemplo, de 2 minutos, com 30% acima do que você está acostumado a correr, e depois uma caminhada de mais ou menos 2, 3 minutos para recuperar. Repete isso 6, 7, 8 vezes. Então aquele treino vai ser um treino de tiro, de alta intensidade. Uma coisa que é importante, Carla e todo mundo que está me assistindo aí, mais de 50 pessoas estão aqui, que legal que vocês estão aqui. Estava com saudade dessas lives aqui. Inclusive, se você chegou agora e está aqui assistindo comigo, pedir um favor, clica nesse botão embaixo escrito compartilhar para outras pessoas assistirem ao vivo. O Facebook gosta de curtidas, então dá o seu joinha, dá o seu coração aí e clique em compartilhar, porque ao vivo o Facebook distribui mais nosso conteúdo. Então, se você acha que esses conteúdos te ajudam, se você gosta, se vale a pena a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo, uma maneira de você sinalizar para mim que está curtindo é mandar o seu curtir e clicar em compartilhar. Estiver valendo muito a pena, então vale a pena para mim. Eu agradeço se você fizer isso. Mas respondendo então a pergunta da Carla, existem algumas pessoas, Carla, que eu falo, então é importante você fazer treinos intervalados. E aí o que acontece? Muitas pessoas, isso vale para todo mundo, tá? Fica ligado nisso. Muitas pessoas começam a achar que para reduzir o pace precisam só fazer treino intervalado, que é um erro. Então a pessoa faz 2, 3, 4 vezes por semana treino intervalado. Só faz treino intervalado. Não, o Rodrigo falou que para eu reduzir o pace eu preciso treinar velocidade, então eu vou fazer treino de velocidade 3 vezes por semana. E o que acontece no treino intervalado? A gente aumenta a intensidade, faz um treino bem forte e depois dá uma caminhada. Faz parte, chama intervalado, porque tem intervalo. Se a gente só faz treino intervalado, a gente fica bom em quê? A gente fica bom em treino intervalado. Ou seja, quando você vai aplicar isso na prática, você fez só treino intervalado, intervalado. Aí você vai para a sua prova de 10 km, que é contínuo. Aí seu desempenho não é melhor, a sua velocidade não aumenta, você não reduz o pace, você faz a mesma coisa. Você fica até mais cansado. Por quê? Porque você tem que conciliar os treinos intervalados com os treinos contínuos. Não pode simplesmente parar de fazer. Lembra do princípio da especificidade? A gente fica bom naquilo que a gente faz especificamente. Então, se você só fizer treino intervalado, você vai ficar muito bom em treino intervalado. Sua velocidade vai aumentar, mas naquele intervalo de 2 minutos. E não é isso que a gente quer. Então, por isso que eu falo, faz um treino por semana, faz um outro treino fartlek na semana, que é o famoso forte fraco, para dar uma variada nos treinos, e depois faz um treino contínuo. E aí tentando sim buscar o aumento de velocidade no contínuo. Beleza? Acho que eu respondi a pergunta da Carla aí, mas tomem cuidado para não fazer só intervalados, tá bom? Vamos lá. Maria Gonçalves Rosa mandou um oi bicudo. A é difícil falar o seu nome, Mia, não sei. Wells, o Yezel. Quero voltar para a corrida, deu um tempo, mas vou retornar. Ricardo Gonçalves de Taboão da Serra.
O Marrom, meu brother, ó, Bicudinho Marrom de Pirituba, pô, irmãozaço, fez pós comigo, faculdade. Ami Wiesel de Santa Bárbara do Oeste. Zé Neto, parceiraço, tô na área. Tem uma pergunta. Vejo que muitos corredores tomam tal BCA como pré e pós-treino. Você recomenda? Vamos lá, Zé. O BCA, ele é um aminoácido. Qual a função dos aminoácidos, né? É ajudar na recuperação muscular. Então, assim, alguns suplementos alimentares são, entre aspas, tudo eu falo entre aspas, né? Mas são mais naturais, são mais saudáveis, são menos prejudiciais. O BCA é um deles, né? Para que a gente toma BCA? Eu já tomei BCA algumas vezes, principalmente quando estou num período de provas, período de treinos muito intenso, como o treino para uma maratona, por exemplo. O volume de treino é muito grande quando a gente está treinando para uma maratona. Então, assim, existe treino de fortalecimento muscular junto, existe um alto volume, uma alta rodagem, e às vezes a musculatura não se recupera tão bem, a gente fica dolorido vários dias. O BCA tem essa função de ajudar nesse processo de cicatrização das fibras musculares e te deixar menos dolorido, te deixar mais disposto para fazer um novo treino. Então, o BCA ajuda nesse processo. Eu recomendo sim você tomar, não vejo nenhum mal nisso, são aminoácidos importantes para a gente não consegue muitas vezes ter isso fácil na alimentação, então a gente toma de forma sintética, através de cápsulas ou através de líquido e tal, o BCA. Outro suplemento que o pessoal toma bastante é o tal do Whey Protein. Vou pegar o gancho aqui e já falar de suplemento. Também não tem nenhuma contraindicação, porque é um suplemento tirado do soro do leite. Então é uma coisa mais natural. Claro que tem que tomar cuidado com a marca que você vai comprar, como tudo na vida, né? Como um carro, como um tênis, como uma roupa, como qualquer alimento que você coloca dentro da sua casa. Tomar cuidado com a qualidade, a procedência, a marca disso é importante. Mas vale a pena tomar, principalmente, e toma-se dessa maneira mesmo, Zé. Toma ali 2, 3 cápsulas antes, 2, 3 cápsulas depois, a gente só toma uma, aí varia, a gente brinca, vareia, né? Tô brincando. Mas vale a pena tomar sim o BCA, principalmente para quem está numa intensidade de treino forte. Se você não está exigindo tanto do seu corpo, não tem por que tomar, não tem por que investir dinheiro nisso, em colocar um suplemento para dentro, simplesmente porque vou me sentir melhor psicologicamente. Não, ele tem sua função sim, então ele ajuda realmente no desempenho. Elcione Zacarias de Andrade, quantos quilômetros por semana? Ótima pergunta. Elcione, tem muita gente que exagera demais em volume de treino e acaba se machucando. Já cansei de falar aqui, na verdade eu não canso de falar, que uma das minhas funções aqui é te orientar a principalmente não se machucar. Então assim, eu bato esse papo aqui com você como se eu estivesse na frente de um amigo meu que está aqui numa roda de amigos, a gente está falando de corrida, e é um recado que eu daria para um amigo meu, assim, sabe? Um bate-papo franco que a gente está tendo aqui. Tanto é que não tem, nesses nossos vídeos aqui, não tem nenhum script, né? Aparece a pergunta, eu vou lá e falo, nem sei quem está perguntando. Mas assim, muita gente exagera no volume e na intensidade dos treinos e se machuca. Então, para você não se machucar, é sempre muito importante a gente ter duas coisas. Primeiro, descanso e alimentação. Isso é importante dizer. Então, assim, quilometragem semanal, no auge de um volume, por exemplo, para uma maratona, tá? Vou dar um exemplo meu, tá bem prático para você entender. Treino para maratona, normalmente a gente faz 4 treinos de corrida na semana. Um longão, famoso longão, no domingo. Aí segunda-feira a gente faz um regenerativo. Aí na quarta-feira a gente roda mais ou menos 1 hora. Na sexta-feira roda mais 1 hora. E aí no outro domingo outro longão e assim vai. Então são normalmente 4 treinos por semana. Os longos de uma maratona, o treino longo mais longo, ou seja, o longão master, vai ter perto de 36 quilômetros. Pode ter 37, 38, 35, mas nessa média aí, 36 quilômetros. Então vamos pegar uma continha, vamos fazer uma continha. 36 quilômetros no domingo. Aí na segunda a gente faz um regenerativo de mais ou menos ali 6 quilômetros. Vamos rodar ali um pouquinho. Já são 42. Aí na quarta-feira a gente roda 12 quilômetros. Ali a gente roda 1 hora e pouquinho, roda 12 quilômetros. Então já são 54. Olha, errar a conta aqui ao vivo é uma beleza, né? Tudo bem se eu errar, mas é mais ou menos isso.
E aí depois você vai rodar mais 10 quilômetros, por exemplo, na sexta-feira, vai dali 64 quilômetros. Então pensa, um treino para maratona, que é um treino power, que tem um volume, gigante, a gente roda 64 quilômetros na semana. Então, para que algumas pessoas correm 70, 80 quilômetros numa semana? Não justifica. Você vai se machucar. O cara que faz isso é questão de tempo, gente. Existe uma coisa chamada overtraining. É sério. Essa droga dessa corrida, e eu falo disso, que eu adoro corrida, dou aula de corrida, sou especialista em corrida, tenho um programa de treinamento online em corrida. Essa desgraça dessa corrida vicia. E aí as pessoas acham que quanto mais correr, melhor. Quanto mais correr, melhor. Começa a ver resultado e quer correr todo dia. E quer correr 10 km todo dia. E quer correr 15 km todo dia. E aí se estoura. Estoura joelho, estoura coluna, se machuca. Então, cara, toma cuidado. Não adianta querer correr 10 km todo dia. Vai dar 70 km na semana. Pensa que eu, no auge de um treino de maratona, corro 64. Então, assim, pra que vai correr mais que isso? É desnecessário. Muitas pessoas não sabem como programar os treinos e não procuram orientação. Vão fazendo, aleatoriamente. E às vezes eu escuto algumas postagens, algumas pessoas escrevem alguns comentários nos meus anúncios, nas postagens do Facebook, e me criticando, metendo pau em mim, onde já se viu, que absurdo, tanta informação para correr é só colocar um tênis e sair correndo, é só colocar, e falam isso mesmo, tem gente que acha que é isso, os corredores raiz aí, enfim, gente, estou aqui para passar conhecimento, para te ajudar, é conteúdo, eu estudei isso, muitas pessoas não estudaram, só tem a prática, eu corro a vida inteira e sempre corri, nunca me machuquei, não precisa nada disso. Eu respeito a opinião dessas pessoas, mas não concordo, né? Então, assim, quilometragem semanal, arredondando aqui a conta, no máximo 60 km por semana, para quem está treinando muito. Se você fizer 3 treinos por semana, 4 treinos por semana, imagine se você corre 10 km 4 vezes por semana. Tá ótimo, são 40 km na semana. Não precisa mais que isso. Mas eu quero correr um pouco mais naquele dia. No outro dia você compensa, corre um pouco menos. Mas, de novo, busca uma programação de treinos legal. Eu fiz esses dias um vídeo falando sobre o longão. O pessoal está editando lá, vai subir para o YouTube, depois vai para o Face. E se liga nesse vídeo que eu falo do longão. Tem gente que acha que longão é igual religião. Tem que fazer todo domingo, é igual ir na igreja. E não é. Tem que saber para que fazer, com qual propósito. Enfim, tem muita gente meio perdida aí nos treinos, não sabe que linha seguir e fica no achismo. Então busca orientação, pede para um profissional de educação física montar seu treino. E, enfim, se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo, é só perguntar, tá bom? A Kátia Gente, eu tenho que ir embora. Ai, caracas. Nossa, tem muita gente para responder aqui, não vai dar tempo. Eu tenho que pegar o alemão na escola para ir para natação, mas eu vou responder a última pergunta aqui. A Kátia perguntou, quem tem artrose pode voltar a correr? Kátia, a mesma coisa que eu falei para outras pessoas, pode voltar a correr, precisa de fortalecimento e precisa de um acompanhamento multidisciplinar, de um fisioterapeuta e, claro, da liberação do seu médico, mas pode voltar a correr, tá bom? Bom, gente, desculpa, eu vou ter que deixar essas outras perguntas para outros dias, eu prometo que eu leio todas as perguntas, um abraço para o Fabi Pezzi, meu irmão tá aqui. Eu leio todas as perguntas. Obrigado por quem compartilhou esse vídeo. Obrigado por quem assistiu até agora. Se você curte esses meus vídeos, dá aqui de novo o seu curtir, clique em compartilhar para outras pessoas terem a oportunidade de assistir a reprise, assistir essas perguntas aqui. Espero ter te ajudado. E quinta-feira que vem, mesmo horário, outra live de perguntas e respostas aqui direto com você. E toda quarta-feira, também, 1h da tarde, tem ali um conteúdo novo, algum assunto novo que eu gosto de falar. Eu jogo ali um conteúdo, não respondo perguntas ali para não ficar um vídeo muito grande. Esse aqui fica um pouco mais demorado, a gente está aqui há mais de meia hora já. E espero realmente ter feito um pouquinho de diferença no seu treino. Obrigado por me acompanhar, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, ótimos treinos e bora correr. Tchau, tchau.